Colossenses. Tema geral: o Cristo maravilhoso em vós, a esperança da glória. Mensagem 2. Título da mensagem: pontos cruciais do bom início da jornada dos Colossenses, rumo ao desfrute de Cristo como sua herança. Quinta-feira. Tema de hoje: a substância da jornada. Cristo como a realidade e graça indiluível do Evangelho. Versículos para a oração. Colossenses capítulo 1, versículos 5 e 6, que dizem: da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também em todo o mundo está frutificando e crescendo, assim como entre vós também, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. E João capítulo 1, versículos 14 e 16, que dizem: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Hoje aprofundaremos em como a jornada dos Colossenses foi firmemente estabelecida na realidade de Cristo, o que era crucial diante dos falsos ensinos que ameaçavam sua fé. Paulo destaca a palavra da verdade do Evangelho, que está em Colossenses capítulo 1, versículo 5, onde verdade significa a realidade concreta do próprio Cristo e não apenas doutrinas abstratas ou regras vazias. O bom início da jornada deles não se baseou em meras palavras persuasivas, mas na ministração da substância de Cristo. Quando o Evangelho é transmitido em sua realidade, ele gera frutos visíveis, como o amor pelos santos, conforme está em Colossenses capítulo 1, versículo 6. Vemos isso em Colossos, onde judeus e gentios, que humanamente se odiavam, passaram a amar uns aos outros. Um testemunho inegável de que Cristo estava crescendo neles, tornando-se a realidade de sua nova vida e protegendo-os da diluição de Jesus promovida pelos falsos mestres. Além disso, Paulo nos leva a conhecer plenamente a graça de Deus na verdade, conforme está em Colossenses capítulo 1, versículo 6. Conhecer a graça na verdade significa experimentá-la em sua totalidade e realidade, não apenas mentalmente. João capítulo 1, versículos 14 e 16 nos revelam que Cristo, a palavra, tornou-se carne, entre aspas, cheia de graça e de verdade, fecha aspas, e que de sua plenitude recebemos graça sobre graça. Assim, a verdade é Cristo como realidade, e a graça é Cristo como nosso desfrute. Somente quando o experimentamos e o desfrutamos, ele se torna nossa graça, uma barreira contra ensinamentos que adicionam rituais ou sabedorias humanas. Quanto mais o desfrutamos e experimentamos, mais essa graça, que é sólida e substancial, é infundida em nós, permitindo-nos vivê-la e ser transformados por ela. Esse desfrute contínuo de Cristo é um ponto crucial para que a jornada de fé seja frutífera e cheia da herança divina, sem que Jesus fique diluído em meio a outras filosofias. Uma história do cotidiano para exemplificar o que nós falamos. Maria, uma jovem missionária que trabalhava com dependentes químicos em uma comunidade carente no nordeste do Brasil, percebeu que muitos dos jovens já haviam ouvido sobre Jesus, mas de uma forma diluída, misturada com superstições ou rituais sem vida. Eles conheciam as palavras, mas não a realidade. Maria então começou a compartilhar seu próprio testemunho de como Cristo se tornou sua realidade em momentos de maior dor, não apenas um conceito distante. Ela falava de como o perdão de Cristo, a graça, a libertou de culpas do passado e como a presença de Jesus, a verdade, a capacitava a amar os que pareciam inamáveis na comunidade, aqueles não dignos de serem amados. Lentamente, a realidade do Evangelho transformou a vida desses jovens, que começaram a desfrutar de Cristo como sua verdadeira herança, percebendo que não precisavam de nada além dele para serem completos. O impacto de sua vida real em Cristo foi muito maior do que qualquer teoria. Agora, quanto a você, pense em sua vida diária. Você tem enfrentado algumas situações em que se sente vazio ou sem forças? Em vez de buscar apenas conhecimento ou doutrinas para resolver o problema,
como os falsos mestres propunham, concentre-se em desfrutar de Cristo como a sua realidade e graça. Por exemplo, se você está lutando com ansiedade, não apenas ore pela paz, mas conscientemente receba Cristo como a sua paz. Permita que Ele se torne a realidade dessa virtude em você. Compartilhe com alguém não apenas o que a Bíblia diz, mas como a realidade de Cristo tem operado em sua própria vida, gerando amor e superando desafios, mostrando o desfrute prático de sua herança sem que Jesus seja diluído por qualquer outra coisa. Em faces dessas palavras, nós temos uma sugestão de oração para você que seria assim: Deus de toda realidade e graça, que o teu evangelho seja sempre transmitido em sua plena verdade e substância, que é o próprio Cristo. Que o fruto do amor pelos santos, que supera todas as divisões, seja uma marca clara da nossa jornada, Senhor, protegendo-nos da influência dos falsos ensinos. Senhor, ajuda-nos a conhecer e a desfrutar a tua graça em sua realidade mais profunda, em cada momento do nosso dia. Que ao experimentarmos Cristo como a nossa verdade e o nosso desfrute, a tua graça, Senhor, seja infundida em nós de forma substancial, capacitando-nos a viver uma vida que te glorifique e a desfrutar plenamente da nossa herança em ti, sem que Jesus fique diluído em nossa fé. Nós te agradecemos, Senhor. Amém.